Dani Tassi. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo querido do Brasil e do mundo. Tudo bem. Nossa, muito obrigado mesmo por aceitar meu pedido. Imagina, faço. O prazer é meu. Ah, eu olhei os vídeos do seu canal, eu vou deixar linkado na descrição desse vídeo aqui, e eu adorei, assim, porque você mostra coisas que eu presto muito pouca atenção. Eu morei 10 anos no Japão e a coisa que mais fascina as pessoas é a estética, paisagem, como as coisas parecem. E eu estava sempre Uhum. querendo escutar a pessoa, querendo entender o que ela pensa, e eu vou completamente para um outro lado. Então é muito legal a pegada bastante estética do teu canal. Não sei se eu posso descrever desse jeito. E aí me deu uma Ah, legal. curiosidade enorme de te perguntar. Primeiro eu quero saber a tua história, mas assim, o que me deu mais curiosidade de ver o teu canal é como você que mostra tanta coisa bacana, tantos ambientes, tantos lugares, tantas comidas, tantas coisas legais, como que você vê as pessoas, o que você enxerga no povo daí, e como que você interage com eles, como você acha que eles acham que a vida deles é, e eu tô morrendo de curiosidade, assim, para te escutar falando à vontade. Isso daqui não tem hora para acabar, não tem jeito certo de se Uhum. fazer, eu só quero que você fique à vontade mesmo aí para te conhecer. Ok, então vamos por partes, né? Sim, primeiro se É, apresenta e diz como que você foi para sim, aí, sim. sim. Eu já falei um oi aí para todo mundo, para quem não assiste ainda o meu canal. Quando assistir já vai saber que sou eu, né? Porque eu sempre me apresento assim. Muito Que característico. E mesmo se fosse um vídeo ao vivo, né? Como eu estou aqui na China, os horários sempre são diferentes, né? Principalmente Uhum, Brasil e China são 11 horas de diferença. uhum, Então vamos lá. Meu nome é Daniela, mas todo mundo me conhece como Dani Tassi. Eu sou formada em tradução em inglês e espanhol. uhum, E um belo de um dia decidi estudar uma língua diferente, né? Que uhum, fizesse diferencial no meu currículo. uhum, Nessa época, eu morava em São Paulo e eu era comissária de voo. uhum, Quando eu entrei, eu trabalhei na TAM. Quando eu entrei na TAM, por mais que é uma profissão muito assim interessante, mas ao mesmo tempo sacrificante, porque por mais que existe uma rotina no trabalho, não existe uma rotina nos horários a trabalhar. Então, para mim, uhum. assim, uma noite bem dormida é impagável. E isso sendo comissária não tem como, né? Não tem como. Enfim. Sim. E aí eu comecei a ver que a minha data de validade trabalhando como comissária estava chegando. E aí eu peguei e falei assim, não, vou me organizar, na verdade, voltar a estudar mandarim, porque quando eu morei nos Estados Unidos, foi a primeira vez que eu estudei mandarim, foi nos Uhum. Estados Unidos. Só que lá para mim foi muito difícil, porque na época meu inglês não estava lá aquelas coisas. Em que ano que foi isso? Porque 2008. Então a gente está 2008 foi a falando de primeira 15 vez. anos de contato com o idioma. É uma longa É, história. E aí, enfim. é, Só que assim, eu me arrependi muito, porque quando eu estudei mandarim pela primeira vez nos Estados Unidos, quando eu voltei para o Brasil, eu parei. Então Uhum, foi uma lacuna aí sem estudar de 2008 a 2013, que foi quando eu uhum, voltei a estudar mandarim. uhum, E aí, então, eu tento sempre estar em contato, né? Por mais uhum. que o pessoal fale, ah, nossa, tá na China, seu mandarim deve ser fluentíssimo, mas não é, né? Eu vou chegar lá, vou chegar lá. Enfim, estava eu lá trabalhando como comissária na TAM, e aí eu já comecei a me organizar, voltei a estudar mandarim, estudei no Instituto Confúcio, na Unesp, na Uhum, Ipiranga. Mas assim, eu sempre fui muito sistemática, sabe? Então, uhum, assim, por mais que eu tinha lá, eu fazia 3 horas de aula uma vez por semana, até mesmo por causa do meu trabalho como comissária. aham, Não tinha como eu ter duas folgas, né? Por semana. Então, uhum, às vezes eu faltava na aula tal. Mas aí, assim, eu sempre estava estudando.
Até às vezes, quando tinha um tempinho dentro do avião, eu estava ali lendo alguma coisa, praticando meus caracteres, enfim. E aí, tirei minhas férias, foi julho de 2013, e logo depois que eu voltei de férias, o diretor da TAM lançou uma carta anunciando que teria que demitir 1.000 tripulantes Uau. e entraria com um programa de demissão voluntária e licença não remunerada. Nesse tempo, eu fiquei meio assim, né? Falei assim, poxa, eu tô querendo já estava me preparando psicologicamente para pedir demissão no Uhum, começo do ano de 2014. uhum, E aí eu fui lá, tinha psicólogo, tinha todo um suporte, sabe? Cheguei a uhum, conversar com uma psicóloga, aí passou uns dias, eu tinha visto, né, os pós e contras tal, e eu vi que se eu não pedisse demissão, né, se eu não entrasse na demissão voluntária, eu não ia ser demitida compulsoriamente, porque eu já tinha o tempo de casa. Então, quem não, os que iam ser demitidos iam ser aquelas pessoas mais novas, né, de empresa. uhum, Então eu uhum, peguei, vi os pós e contras, tá? Eu falei assim, pô, eu já ia pedir demissão. uhum, Aí eu falei assim, é melhor eu entrar agora e já entrar nesse programa. uhum, Eu vou, querendo ou não, salvar uma pessoa de ser demitida, né? aham, Porque eu já estava que já ia sair de qualquer maneira. E aí foi um dia que teve greve dos aeroportuários em Congonhas. Naquele dia eu tinha vários voos, mas os primeiros voos que eu ia fazer eram bate e volta Congonhas, Porto Alegre. Só que uhum, aí os aeroportuários estavam lá na frente do DO, que é o Departamento Operacional, que era a salinha onde a gente ficava. A gente chegava nessa salinha para se encontrar com a tripulação e se tivesse sobreaviso e tal. Tipo, era o nosso escritório no aeroporto. E uhum, aí eles, por causa da greve, e os aeroportuários não deixavam o pessoal, a gente entrar e sair, porque eles queriam explicar, né, sobre os direitos que eles estavam exigindo e tal. Eles cancelaram esse voo, bate-volta a Porto Alegre, e aí eu fiquei pensando, falei assim, tô aqui sem fazer nada, um belo de um dia para pedir uma demissão. uhum, Daí eu fui lá e conversei e pedi demissão. E foi muito marcante para mim que ó, no formulário lá que eu tive que preencher, eu fui o número 2 do formulário. É uhum, óbvio, né? Tinha outros lugares que tinha outros formulários, mas ali do DO de Congonhas, uhum, eu fui a primeira, fui a segunda a preencher. E foi isso, assim, aí foi um processo, né? Então, eu continuei estudando no Instituto Confúcio. Quando eu saí da TAM, porque eu fiz, né, um mês de aviso prévio e tal, e quando eu saí mesmo da TAM, eu ainda tinha uns 5 meses no Brasil. E uhum, aí eu literal, sabe quando a gente preenchia no formulário profissão estudante? aham. Naquele momento era bem isso mesmo. Eu acordava de manhãzinha, ia fazer meu exercício, caminhar, voltava a tomar meu café e estudava 8 horas por dia. Caramba. E aí foi quando eu vim para a China. Meus planos era de ficar um ano. Uhum. Isso foi em 2014, né? Então dá para fazer as contas aí, são quase Cara, você tá 10 anos de 9 anos. China. Meu Deus. E assim, eu não sou a única, tá? Tem várias pessoas que eu conheço que passaram pela mesma situação. Não tanto Uhum, pessoas que vêm com bolsa, né? Porque aí a pessoa uhum, tem que voltar, não consegue ficar, ou tá fazendo um sanduíche, né, na faculdade e tal. uhum, Mas eu, como eu vim sem bolsa, eu vim pagando meus estudos, eu tive essa opção. Aí então foi assim, cheguei na China, fui para Nanjing, que foi a cidade que eu escolhi estudar. De cara, já descartei Pequim e Shanghai, porque são cidades grandes, consequentemente, nem precisava, né, ter bola de cristal. Cidade grande você sempre vai ter um custo de vida maior, uhum. muito mais fácil de achar brasileiro.
Sobrevive com Então inglês aí mais fácil também, né? então. E aí foi o que eu fiz. Eu falei assim, não quero ir para essas cidades grandes, mas também não queria ir muito para o interior também, para não, Uhum. né, não surtar. Então eu tentei achar ali o meio que um meio termo, e aí descobri Nanjing. E aí foi onde eu fui, Nanquim, né? Que Uhum. tem a tinta Nanquim. Uhum. É de Uhum. Nanjing. E aí eu Uhum. fui para lá e aí foi maravilhoso. Foi Eu pra lá, fiquei um ano. você não tá em Nanjing mais, você já mudou. Não, mudei. Vou chegar lá, vou chegar lá. Aham. É, fui para Nanjing, fiquei lá um ano. Depois que completou esse meu um ano que era o que eu estava programando, tal, eu voltei para o Brasil. Eu voltei para o Brasil, mas querendo ficar, né? Aí uma conversa que eu tive com um primo meu, que ele pegou, ele trabalhava na época na International Paper, em Três Uhum. Lagoas, Mato Grosso do Sul. E aí ele pegou, falou, conversando com ele, fez, ai, meu mandarim tá bom ainda, eu acho que eu tenho que ir muito ainda para aprender e tal. Ele falou, Dani, você tem dinheiro para voltar e ficar, né? Porque eu tava com bolsa e tal. Eu falei, sai, eu até tenho, mas assim, eu não teria como ficar no quarto sozinha, que era o que eu tava fazendo. Meu primeiro ano, para você ter uma noção, nem internet no celular eu tinha, porque eu não queria nenhuma distração. Eu Uhum. morava num quarto de alojamento individual, lá na Universidade de Nanjing. Eu comia no refeitório da universidade, porque eu Uhum. falei assim, eu até poderia pagar menos procurando um apartamento e dividindo com outro universitário, outro aluno. Só que foi assim, só ter essa interação com outra pessoa, ou ter que pensar o que, que eu vou comer e tal, e ir no mercado e comprar, eu falei assim, eu não quero desperdiçar meu tempo com isso. Uhum. Então, eu fiquei no quarto, no alojamento, esse alojamento era como se fosse um quarto de hotel. Uhum. Nível Ibis, sabe? Uhum. Bonitinho, Uhum. limpinho, mas pequenininho, Uhum. aconchegante, suficiente para eu passar um ano. E aí eu voltei para lá, para o Brasil, e aí eu conversando com esse meu primo, ele falou assim, ó, se você acha que você tem que melhorar e você tem dinheiro para ir de novo para a China, vai. Aí ele me explicou que ele falou assim, lá na International Paper, muitas das vezes eles compravam maquinário chinês, só que o manual vinha todo em chinês e o Uhum. máximo que a empresa oferecia era um técnico chinês que falava o inglês bem mais ou menos, Uhum. que ia lá dar esse treinamento para o pessoal, só que o pessoal era brasileiro que também tinha inglês mais ou menos. E Uhum. aí ele explicando nesse caso, né? Ele falou assim, se você tiver um chinês melhor do que você tem agora, o que aconteceria se você fosse trabalhar, por exemplo, nessa empresa, nessa multinacional? Você ia ter o manual, traduzir ele todo, e ele falou assim, nem que levasse, né, um mês ou mais, você trabalhando todo dia, 10 horas, 12 horas por dia. Depois você ia ter a empresa na sua mão, porque você ia ser, querendo ou não, né, entre aspas aí, a técnica da máquina. E você ia dar o treinamento pessoal. Ou até eles mandariam alguém da China para o Brasil e você traduziria para conseguir entender melhor, tal, entendeu? Então eu falei assim, tá bom, não preciso mais de razões. Voltei para Uhum. a China. Uhum. Uhum. Só que aí, naquela época, minha intenção era ficar mais um semestre. Então, qual que era o meu plano? Ficar mais um semestre e depois que acabasse as aulas, eu ia viajar pela China por um mês. Só que o que aconteceu? Deu umas crises aí no Brasil, até a irmã desse meu primo, né, essa minha prima, ela é, ela era na época professora de jornalismo na Embi Uhum. Morumbi, e ela falou para mim foi demitida simplesmente porque para eles estava compensando mais contratar alguém que tivesse uma qualificação menor, consequentemente o salário ia ser menor. Uhum. E aí eu falei assim, gente, a minha prima que tem todo esse background, todo esse, né, essa experiência profissional tá sem trabalho, imagine eu, que eu tenho uma graduação, mas nem experiência como tradutor eu tenho.
Aí eu Uhum. fiquei muito com medo, assim, de voltar ao Uhum. Brasil, e também o pessoal reclamando que os preços estavam altos e tal. A E 2015 aí, foi um ano bem difícil aqui. ao invés de eu viajar pela China, eu dei aula de inglês num acampamento de verão para juntar um dinheirinho e ficar mais um semestre. Aí Uhum. depois eu fui ficando mais um semestre, outro semestre, e aí fui ficando. Então aí quando eu completei 2 anos de China, aí eu falei, tá bom de estudar, né? A gente vai continuar em contato com a língua e tal, mas eu tenho que trabalhar, né? Eu não tenho mais como ficar nessa vida de Uhum. estudante. E aí, quando eu saí de Nanjing, eu decidi morar em Shanghai, eu consegui trabalho em Nanjing. Eu fui tradutora barra assistente de jogadores de futebol. Que legal, que legal. Oficialmente por um mês, no, no hotel lá, que foi quem me contratou, e depois eu acabei sendo contratada por 2 famílias. Uhum. E aí ficou mais ou menos nisso quase um ano. Só que aí depois aconteceu várias coisas. Um dos jogadores foi vendido de volta para o Brasil. E Uhum. aí eu fiquei só com uma família. E aí a gente acabou decidindo que não ia mais rolar tal. E aí apareceu a oportunidade de eu vir morar em Pequim. Aí antes de eu começar a contar a história de Pequim, falar um pouquinho do processo como eu estudei, né? Que eu acho que Uhum. as pessoas que veem conteúdo sobre China, fica curioso também saber como que é o processo de estudar, dicas e tal. Eu comecei a Assim, estudar chinês acho que em maio do ano passado. Em fevereiro eu como que comecei a tá? estudar russo por causa da guerra, porque eu queria entender Aham, o que os russos falavam sem depender da legenda americana em inglês. aham. E aí, olha que engraçado, no Japão eu desisti do chinês porque para mim a pronúncia era impossível. Mas aí nas aulas de russo eu tive que falar o nr, aquelas coisas Aham, assim do chinês que não sai nem a pau. Aí eu falei, sim. pera, se eu tô fazendo isso daqui pelo russo, eu consigo pelo chinês também. E aí em Então, maio eu comecei, e assim, tô bastante esforçadinho e bastante motivado, assim, sabe? Mas não consigo falar ainda. Jaio. Força, força. Então, assim, para mim no começo foi bem desafiador, né? Porque assim, eu ficava na minha cabeça como que eu vou entender todos esses rabiscos, né? Que é o que a gente tem na Uhum, nossa uhum, cabeça, que é uhum, tudo um monte de rabisco, um monte de traço. E como que eu vou desenhar? E não é, gente, ó, vamos já corrigir aí o vocabulário. Não é desenhar traços, né? Não é desenhar rabisco, uhum. é escrever caracteres. Então, assim, para mim, Pra mim é rabisco. é, Mentira. uma coisa que eu fiz desde o começo que me ajudou bastante. Vamos falar do HSK, né? Que é a prova de proficiência de chinês. Uhum. Tem do 1, acho que agora até o 6 ou 8, não sei, eu estou meio desatualizada. Acho que é seis só. Só, só que aí que acontece? O HSK 1 e 2 é tudo baseado em pinyin. Só Uhum, que eu nunca. E aí que, consequentemente, também as aulas do básico é sempre muito pinyin. Que o pinyin que uhum, é, né? A romanização, a gente usa o alfabeto uhum, romano para entender a pronúncia dos caracteres. uhum. Ou E, e, seja, e é uma coisa bem chinês não funcional, né? usa. O chinês não usa pinyin. Se você escrever em pinyin para eles, é a mesma coisa que falar grego. Eles não Uhum, vão entender nada. uhum. E Só o aí, chinês meio internacionalizado que consegue ler. O chinês médio, assim, ele não sabe ler a letra romana. não, então, aí que acontece. Alguns agora, principalmente os mais jovens, eles estão aprendendo Uhum, os caracteres em pinyin e até mesmo para escrever no celular, tem a opção de usar o nosso teclado, uhum, o que alguns fazem. Mas também no celular dá para você escrever com o dedo, que é touch, né? uhum, Então aí tem alguns que escrevem com o dedo os caracteres. O que não é tão fácil, pela minha experiência, e também lembrando, né, gente, deixar aqui bem claro que daí a gente deveria ter falado isso já desde o começo.
tudo que eu tô falando aqui são experiências minhas que eu Uhum, vivi, que eu vi, ou de amigos meus que passaram por isso e mostraram para mim, contaram para mim experiências. Então, uhum. assim, não, o que eu estou falando aqui não é 100% verdade, não é 100% realidade, até mesmo porque Não é a é a mesma única. coisa que a gente falar aí no Brasil, né? Pegar a Uhum, referência de São Paulo e eu que sou de Andradina vai ser outra realidade. Então não tem como uhum, a gente falar, né? é, generalizar, né? Porque China é uhum. muito grande, assim como o Brasil. Sim. Então, tem então essa coisa do estudo, né? Então, assim, o que eu fazia muito e que eu focava muito era usar o Pinin só como referência de como eu falo. E aí tem um aplicativo que chama Pleco. Muitas pessoas não percebem isso, mas no Pleco os caracteres vêm coloridos. Eu até vou ver aqui no meu Uhum, celular. Por quê? Eles são coloridos. Eles usam cores, é, por exemplo, o vermelho, eles usam para o caractere que tem entonação da entonação da primeira entonação, que é o a, que é uhum. aquela mais longa. E, por exemplo, a terceira entonação, que é mais a, é a cor azul. Uhum, Então, aí o que que eu fazia? Quando eu já sabia como falar, mas eu não lembrava da entonação, eu usava essas cores, uhum. que facilitava para eu lembrar, sem precisar ficar Do escrevendo toda PIN. hora o pinim Aham, e com sempre a preciso. entonação. Entendi. Entendi, Tanto legal. é que a minha última prova oral, antes de vir para a China, que foi tipo o final do básico 1, eu pude ler o diálogo que eu fiz lá com um amigo meu, porque estava todo em caractere. E o Uhum, pessoal ficava só dependendo do pininho ainda. uhum, Então acho que me ajudou também. E foi muito interessante, porque eu já conseguia ler o básico de caractere. Porque eu fico... E aí outra coisa também que fazia era escrever à mão os caracteres e repetia, repetia, repetia. isso Por eu não quê? consigo. Mas então, sabe o que que é? Ó, a gente tem 4 habilidades de aprendizado, que é a leitura, Uhum, a audição, a escrita e a fala. A uhum, escrita e a fala são habilidades ativas. Então, quanto uhum, mais você usa essa habilidade ativa, mais você aprende. Mas no final das contas, por exemplo, se você vai repetir vai escrever um caractere, você repete falando e ao mesmo tempo, querendo ou não, você está ouvindo. Então você uhum, está praticamente usando todas as suas habilidades ali de uhum, aprendizagem. E isso vai ser absorvido mais rapidamente pelo seu cérebro. uhum. Outra coisa também que a gente fica, ai não, mas chinês é muito difícil e tal. Na parte das entonações e a escrita, não vou dizer que não é, né? Mas a gramática é muito É muito fácil. simples. A gramática é muito Gente, simples. não tem conjugação de verbo, Não tem não dificuldade de tem pronome. artigo, Não tem. Então, nossa, isso já facilita demais a vida. E Eu literalmente cheguei na foi aula, um idioma pensado por pessoas inteligentes que simplificaram o máximo que dava para o aprendizado ficar possível. E de fato ficou sim. possível, né, o aprendizado. E aí, assim, é muito mágico também, né? Você aprender o mandarim, porque qualquer língua, na verdade, quando você aprende o idioma, você não está aprendendo o idioma em si. Você está aprendendo sobre a cultura, a história, os costumes. Uma coisa também que a gente aprende, que a gente acaba nunca usando, é o Ni Hao Ma, que significa tudo bem. Uhum, Porque tem uma história aí por trás, né? Os chineses passaram por épocas muito difíceis, de fome e tudo, né? Então, quando um chinês encontra outro chinês, dependendo do horário, ele vai perguntar, "Mi te fama, você comeu?" Porque uhum, houve épocas que eles não tinham literalmente o que comer.
Então, eles Uhum. ficavam preocupados um com o outro para saber se eles tinham, né, algo para comer, enfim. Uhum. Então, isso é muito interessante, assim, da cultura, né? Ah, tem muita coisa para falar. Aí, tá Sim. voltando a Pequim. Aí, vim para Pequim para trabalhar. Trabalhei um tempo num restaurante, aí não deu certo. E aí, eu comecei a dar aula de português numa faculdade. Mas eu também não queria dar aula, porque desde quando eu decidi estudar tradução, eu já tinha na minha mente que eu não queria dar aula. Uhum. Primeiro porque a minha mãe já foi professora e eu via o quão difícil era. E eu acho também que é uma responsabilidade tão grande. Assim, eu tenho muita paciência, eu consigo explicar, as pessoas até gostam do jeito que eu explico. Só que ai, o professor tem tanta influência, né, na nossa vida Sim. que eu ficava assim, ai não, tem que ser muito bom, assim, sabe? Bom professor para dar boas impressões e boa influência na vida das pessoas. E eu achava que eu não era capaz, enfim. No final das contas, eu acabo meio que trazendo também, né, um pouco dessa coisa de ensinar, porque acabo também aprendendo, principalmente com o meu canal, né? Uhum. E aí foi estando aqui em Pequim também que eu comecei com o meu canal. Uhum. Um dos primeiros objetivos que eu comecei o canal no YouTube foi um para melhorar minha comunicação, porque não Uhum. parece, mas eu sou muito tímida. Eu tenho melhorado bastante, né? Quando a gente mora fora, não tá mais debaixo da asa da mãe, Aham. a gente vai aprendendo, tem que se virar, né? Então, assim, nossa, se você me conhecesse quando eu era adolescente, você falava assim, não, não é possível, a Dani é essa mesmo? Tipo assim, eu sou a mais velha de quatro, né? De Uhum. quatro filhos. Uhum. E quando começou essa coisa de tecnologia e tal, eu queria aprender a mexer, por exemplo, em filmadora, para eu ficar atrás das câmeras, porque eu não queria aparecer. Eu não Aham. gostava de tirar foto, não gostava de ser filmada. Se algum estranho falasse comigo, nossa, para mim era o fim do mundo. Eu não respondia por vergonha, por timidez. Assim, coisa assim, bom Uhum. dia. Eu já tremia na base. Eu era Uhum. nesse nível de caipirice, né? Povo do interior. Caipiris. Muito bom. Bem interior. Mas aí a gente vai sair, como eu falei, né? Sai debaixo da asa da mãe, vai viver a vida, tá? E a gente vai aprendendo mais, assim. Eu acho que ainda tenho muito para aprender, mas estou bem melhor que antes. Uhum. E, enfim, é, comecei a trabalhar tal. E na época de que eu morei em Xangai, como meus horários eram muito flexíveis em relação a trabalhar para os jogadores de futebol, que eu acabava trabalhando muito por telefone, né? Uhum. É, resolvendo coisas para eles ou traduzindo e tal. E aí eu cheguei a trabalhar de figurante em alguns filmes e seriados chineses. Daí, é, nessa época que eu dei aula de português para uns chineses e tal, um amigo meu falou que tinha uma amiga que entrou em contato com ele, que eles são mineiros. Uhum. E aí tinha um grupo de mineiras que estavam vindo para cá, na verdade para a Ásia. Elas iam fazer um cruzeiro pela Ásia e queriam alguém aqui em Pequim que falasse português, porque o inglês delas é muito básico. E Aham. né, nada melhor que estar viajando, ter uma pessoa que fala o seu idioma. Sim. Enfim, aí ele falou, eu falei assim, nossa, mas eu não sei, né, nada sobre os lugares que elas querem ir, tipo a história da Cidade Proibida, muralha e tal. Uhum. Na época, eu já não tinha mais passeado aqui, porque eu já tinha os pontos turísticos aqui, os principais, eu tinha passeado em 2015, antes de eu vir morar para cá. Aham. Daí eu peguei e falei assim, ai, quer saber uma coisa? Vou me aventurar. Eu não sei nada, mas eu vou, pesquiso, vejo como que é e tal, e vou aprendendo, né? Porque eu preciso trabalhar.
Eu estava Uhum, só com aquelas aulinhas de final de semana e que mal pagava o que eu estava comendo. Eu estava gastando o salário que eu tinha do trabalho anterior. uhum, E aí eu fui, é, teve algumas coisas inesperadas, por exemplo, uma coisa que eu nem sabia que existia, é que navio fica atracado por causa de névoa. Acho que por causa do Titanic, né, que bateu uhum, lá no uhum, iceberg. E aí elas estavam em Seul, depois de Seul elas iam parar em Tianjin, que é a cidade perto aqui de Beijing, que é beira-mar, né? E aí elas tiveram que ficar em Seul mais um dia, porque tinha muita névoa e não podia zarpar. O navio não podia zarpar. Aí, enfim, tivemos que fazer o passeio em 2 dias, mas no final das contas deu certo. Fizemos passeio e tal, adoraram, fizeram compras e tal. E o último dia e o último ponto turístico foi a muralha. Aí passeamos, tal, nossa, maravilhoso, muralha, tal. Na hora que a gente estava descendo, uma delas chegou perto de mim e falou assim: Dani, eu já viajei tanto esse mundão, já fui para a Europa, Estados Unidos, Canadá, tal, alguns lugares na África, mas eu nunca imaginei que eu ia ver uma coisa tão magnífica quanto essa muralha. E começou a chorar de emoção, sabe? uhum. E ela tinha, na época, quase 70 anos. Eu falei Caramba, assim, nossa, eu fiquei super emocionada, sabe? Me tocou de ter aquilo. participado disso, E assim, né? De ter, de ter de ter sido meio que a apresentado. responsável, Aham, né? E aí eu peguei e fiquei maravilhada. Eu falei assim, é isso que eu quero fazer. Eu quero mostrar, contar um pouquinho o que eu sei sobre a China e mostrar esses lugares, por mais que muralha, cidade proibida, vão estar lá para quem quiser ir ver. Eu ser esse elo me uhum. encheu, sabe, de felicidade de ver essa mulher tão viajada se sentir tão emocionada de ter ido num lugar desse, sabe? Que legal. E, E aí eu falo, né, que eu sou a brasileira que mais subiu a muralha da China, né? Porque, nossa, então o nem seu conto mais, trabalho. mas acho que já foi uns 200 vezes já. Cara, que legal. Então, o seu trabalho é meio que trabalhar com turista. E de onde que são a maioria dos turistas? São brasileiros mesmo? Então, são brasileiros, são brasileiros. Assim, não restringo a brasileiros, mas no final Uhum. das Mas a sua contas, grande demanda é da parte deles. sim, Uhum. sim. Já fiz tour para peruano, boliviano, Uhum. francês, alemão, mas por recomendação de brasileiros, entendeu? Uhum. Ah, então, tipo, você não trabalha para uma agência ou para um local, você recebe Então, demandas a partir do seu canal ou de pessoas não, por foi indicação. assim. Quando eu comecei a trabalhar com turismo, eu comecei a meio que fazer por conta. Aí quando eu vi que o negócio estava indo bem, que foi já Uhum. 2019, eu tava assim que eu não aguentava mais. Eu falava assim, gente, eu não lembro qual que foi o último dia que eu acordei e falei assim, hoje eu não vou fazer nada, eu vou ficar tranquila, Ah, porque você sempre relaxada, tem demanda, porque então. eu tava trabalhando demais, intensamente. E Uhum. aí veio a pandemia. Só Nossa. que, como todo mundo no mundo inteiro, literalmente, eu achei que ia levar 2, 3 meses. E aí, lá por antes de meados de 2020, eu abri minha empresa Uhum. de turismo. Né? 2020, beleza. Desculpa dar Ainda uma risada, amiga porque é falou meio assim, trágico isso, né? né? Engraçado. Não, hoje em dia eu dou risada também, mas eu pegava e ficava assim, Tudo também que não é difícil acredito que de eu fiz viver é isso. gostoso de lembrar, né? É. E ainda uma amiga falou, não, não faz isso agora, dá um tempo, porque a gente não sabe por quanto que vai durar, tal. Falei, não, eu acredito no turismo para brasileiro, vai dar certo e tal. Só que assim, de certa maneira, eu não fiquei muito mais preocupada, porque nesses 3 anos o governo isentou empresa de turismo para pagar imposto. Uhum. Porque foi o primeiro ramo a ser afetado e o último a Ah, a retomar as retomar. Sim, atividades. sim, sim.
Então, assim, outra coisa também que o pessoal de fora da China não vê é que aqui a gente passou 3 anos de pandemia. Uhum. Então, assim, foi muito intenso, muito estressante, porque às vezes melhorava, a gente achava que abria, aí Que não tinha abria. acabado e não tinha acabado. É, e assim, eu passei uma vez por lockdown, que foi em novembro do ano passado, 2022. Só que 2020 eu fiquei meses em casa, porque não tinha nada que fazer. Eu olhava Uhum. pela janela, estava um deserto, uma rua, a rua de casa era muito movimentada, às vezes até de congestionar, sabe? Então, assim, foi difícil para todo mundo, né? Mas, assim, ano passado foi muito mais difícil para mim, porque meu pai adoeceu e acabou que eu não tive tempo de vê-lo, ele faleceu. Então, foram momentos Uhum. difíceis, mas eu falo, nós somos sobreviventes. Assim, a gente foi muito sobrevivente. Assim, muita história, muito triste. É. Como foi a dificuldade de adaptação? Como que foi o acolhimento por parte dos chineses quando você chegou? O que você lembra de ter sentido dessa época? Ah, então, tem até uma história que eu acabei não contando, vou contar agora dessa coisa do acolhimento. Eu cheguei, o meu voo parou em Xangai. E aí eu sabia que eu ia ter que pegar o metrô para cruzar a cidade inteira para ir para estação de trem, onde eu ia comprar meu ingresso para embarcar, né, para Nanjing. Porque de Uhum. Xangai para Nanjing, de trem bala dá em torno de 1 hora e meia, estourando 2 horas. E Uhum. aí foi muito engraçado, porque como eu tinha comentado com você, quando eu cheguei na China, eu já falava o básico de chinês. Uhum. E aí eu já tinha comprado minha passagem, né, o bilhete de trem e tal, tava lá esperando para embarcar. Aí uma chinesa falou assim, senta aqui, né? Aí ela começou a fazer um monte de perguntas para mim e eu não tava entendendo nada. Uhum. Aí eu falei para ela em chinês, tudo em chinês, né? Escreve no meu celular que eu vou conseguir entender. Aí ela escrevia em caracteres, em mandarim, eu Uhum. lia, e aí eu conseguia explicar para ela, né, respondê-la e tal. Aí ela fez pergunta básica, né, que é o que Uhum. todo chinês, quando a gente conhece, aqui faz. De onde você é, quanto tempo você está aqui, o que você está fazendo aqui, quanto tempo você vai ficar, essas coisas. E aí eu já senti meio que essa hospitalidade deles, Receptividade. né? Receptividade, né? Uma coisa que o E japonês. assim, Nossa, não tem de 10 a 0. O chinês deu de é, 10 a 0 no japonês, cara. então, até fiz tour para um casal que tinha acabado de chegar do Japão. Eles falaram, Dani, como é diferente. Nossa, o chinês é um povo muito receptivo, muito alegre, estão sempre sorrindo. Eles falaram que os japoneses nem olhavam na cara deles. Sim. E É não é. cultural também por questão de respeito, né? Não é por se sentir superior, é Ah, justamente o não, contrário. de Não tem. respeito. Não, também não é respeito. Ah, Você lembra quando você era tão tímida, mas tão tímida que alguém te dava bom dia e você travava? sim. O Japão é um país onde todo mundo é assim. Nossa, Eles não sabem, não aprendem na escola interagir. e todo mangá é sempre de um shonen, de um moleque babaca que se caga nas calças quando uma menina dá bom dia pra ele. E eles são um país desse jeito. Então eles morrem de Entendi. vontade de conversar com você, só que eles não conseguem. E aí a gente que vem Entendi. de fora, com a nossa síndrome de vira-lata, se fala, o cara é preconceituoso. O cara não é preconceituoso, ele é um coitado que não consegue fazer amigo. É muito estranho Ah, isso. é. Então, e aí eles falaram isso, falou, nossa, por mais assim que eles falavam zero de chinês. Mas o pessoal fala oi, dá tchauzinho, principalmente os pontos turísticos, né? Porque Uhum, também tem muita gente do interior da China que vem passear. Muitos deles é a primeira vez que está vendo estrangeiro. Então, uhum, assim, eles uhum. ficam assim fascinados. É muito, muito engraçado. Interessante, né, também, assim, ver Sim. esse olhar diferente, assim, pra gente, porque a gente sempre vai ser estrangeiro, né, Uhum, por mais que uhum. esteja aqui 10 anos,
Eu sempre vou ser diferentona, assim, ainda mais que eu tenho cabelo encaracolado e tudo. Mas O você pessoal sempre fica percebe que o olhando. pessoal admira, porque o preconceito contra o cabelo encaracolado é uma coisa muito brasileira, assim, ou talvez de alguns Sim, países, não, mas eles aqui adoram, né? Tipo, adoro. Eu uso um provérbio, eu falo assim, em terra de cabelo liso, quem tem cabelo encaracolado é rainha. sim, 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 sim. Por aí tem um fato que aconteceu comigo que foi muito engraçado. Eu peguei elevador, aí tinha uma chinesa lá. Geralmente, chinês nem se cumprimenta em elevador, né? Essa aí é uma coisa um hábito que eu Uhum, peguei aqui, que até quando eu voltar para o Brasil agora em dezembro, eu tenho que lembrar, Daniel, você tem que cumprimentar as pessoas que você não conhece, mesmo que você não vai ver elas nunca mais. Porque eu acostumei muito aqui, o pessoal fica no celular, vive a uhum, vida deles, tal. Então, depende muito da situação que você vai ter essa coisa de interagir. Mas no situação elevador, ninguém cumprimenta, ninguém conversa. Só que aí eu não sei por que aconteceu, essa mulher conversou comigo. E aí ela uhum. perguntou em que salão de beleza que eu fazia o meu Você tinha feito. permanente. Aí eu fiz assim, fiquei meio assim, né, na dúvida. Eu falei, não, meu cabelo é natural. Ela ficou com tanta vergonha, ela não sabia onde enfiar a cara. Eu falei assim, não, não, fica tranquila, tá tudo bem. Não, eu não ligo, né, de você achar que eu fiz meu cabelo no salão, né, até, né, fico até Uhum, lisonjeada. Então, assim, não são muitos, até porque os chineses, por ter essa pressão de estudar, trabalhar, né, constituir família, fazer dinheiro, agora que eles estão aproveitando mais e fazendo coisas mais diferentes no cabelo, que é o cabelo de roxo, verde, fazendo uhum, permanente. Então, assim, isso eu acho que é uma coisa que os japoneses fazem, ou os coreanos também fazem mais, que é mudar a aparência. Aqui eles deixam sempre liso e preto. uhum, Não tem essa mudança de visual muito grande. uhum, Então, uhum, assim, eu, antes de vir para a China, eu já tinha aceitado mais o meu cabelo. Porque, né, querendo ou não, igual você falou, Brasil, agora que o pessoal tá aceitando mais o cabelo uhum. natural tal. Mas eu, nossa, quando eu era adolescente, Chapinha. nossa, eu era assim. Não, eu não chegava a fazer chapinha, até mesmo porque eu não tenho paciência para ficar em salão, nada. Uhum, Mas eu tentava fazer com que o meu cabelo ficasse. Eu passava creme, passava gel, para ele não ficar armado, sabe? uhum, Ficava o cachinho, mas ficava nível cachinho de miojo, sabe? uhum, Bem grudadinho assim um no outro. Tanto é que um tio meu falava que meu cabelo é cabelo de miojo. uhum, Ah, eu odiava, mas enfim, né? Aquele tio que gostava de zoar com todo mundo. uhum, Enfim, e aí assim, mas eu também vindo para a China, eu comecei a gostar muito mais do meu cabelo. Às vezes eu acordo, meu cabelo tá bem armadão, assim, eu saio com ele desse jeito. Teve uma vez que até eu fiquei feliz e surpresa que uma estrangeira, não lembro agora de que país que ela me parou, eu estava na frente do restaurante que eu estava trabalhando, ela me parou para falar, o seu cabelo é lindo. uhum, E aquele dia foi um dia que eu acordei, do jeito que meu cabelo tava, ficou. Eu uhum. não fiz nada, sabe? Sim, diferente. É engraçado ver como a beleza, ela é uma construção social e ela está Com muito ligada certeza. com o que é diferente. E uma coisa que assim é tão difícil explicar racismo para brasileiro na visão do asiático, porque para a gente a escravatura, a exploração, a humilhação, a diminuição do valor é uma coisa muito óbvia, porque é a nossa história. Mas a China nunca escravizou ninguém. Então ela vai Uhum. lá e faz uma propaganda de sabão em pó, que a menina pega o cara negro e joga na máquina de lavar e ele sai branco. E isso gera uma ira sem tamanho nos Estados Unidos e no Brasil, mas o Sim. chinês ele não tinha como saber que aquilo seria Não tem essa ofensivo, ingenuidade, porque né? ele não tem conhecimento da história do racismo. É claro que agora as empresas elas estão mais espertas e não vão deixar isso passar de novo, mas não é alguma coisa que o chinês médio entendesse, né, quando saiu, quando aconteceu. Sim.
Tem muitas coisas que eles são muito ingênuos, assim, em relação a isso. Mas acaba assim, tem um pouquinho sim, sabe, de Uhum, preconceito. Eu não sou branca nem sou preta, né? Eu tô no uhum, meio termo ali. Mas amigos meus falam assim, tem muito respeito em relação assim, te ver como é, um estrangeiro que está aqui e tal, mas tem algumas pessoas que eu já conheci, mas assim, que eu acho que tem o fator morar no interior. Então aí eu acho que independe muito da cor da pele. É nesse ponto que eu tô falando. Porque, nossa, o que o pessoal falava para mim, nossa, eu não consigo ir no mercado, que o povo fica me olhando, às vezes Então, até pede para tirar foto. mas não é o olhar, não é o olhar do tipo, esse cara tá me olhando porque ele é racista, e não é muito, um pouco, não tô diminuindo a dor de quem Aham, sofre aham. preconceito, mas eu cansava de resolver treta no Japão, de pessoa que achava que estava sofrendo racismo e ele só não tinha entendido o que estava acontecendo ali. E ele Sim. interpreta o olhar do outro como ele está acostumado a ser olhado no Brasil, né? E na verdade o Então, mas japonês ele ó, só tá uma bugado porque ele coisa. não sabe como lidar com aquele estrangeiro que chegou. Uhum. Então, assim, é uma coisa que tem aqui, porque assim, todo país, né? Todo país que é país tem coisas boas e não tão boas. Uhum, Mas essa questão do racismo que tem aqui, que é fato. Professores de inglês. uhum, Tem professores de inglês de cor uhum. que é de país de língua nativa inglesa que ganha menos que um branquinho russo, por exemplo. Ensinando inglês. E aí o russo que fala com aquele sotaque carregado ganha mais por ser branquinho, Hum. entendeu? Então, é isso o que deve ser levado em consideração, realmente, né? E isso é um fator que importa. Uhum. Interessante. Interessante. Mas É, enfim, aí você falou da adaptação, né? Hospitalidade e tal, que a gente estava falando. Sempre fui muito bem recebida. Eu já teve assim treta, mas tipo, taxista que ficou rodando comigo, mas isso aí é universal, né? uhum, uhum, Taxista querer passar a perna, eita, isso aí, gente, como pode? Mas assim, nunca tive muito, não tenho assim o que falar, assim, que eu tô tentando lembrar agora se eu tive situações difíceis em relação a lidar com chineses. uhum, Não, não tô lembrando, assim. É, Pelo contrário, assim, quando eu morei em Nanjing, até eu fiz amizade com uma brasileira lá, e aí eu tava reclamando pra ela, eu falei assim, poxa, eu já tô aqui meses estudando, tal, mas eu queria ter um amigo chinês, né, eu não tenho. Aí ela pegou, aí um belo de um dia ela falou assim, Dani, tô passando aqui um telefone, você manda mensagem pra essa mulher aqui, ó, que ela falou que ela quer praticar inglês. Só que o inglês dela é péssimo. Aí fui no carão. Mandei uhum, mensagem SMS para ela, porque lembra que era o meu uhum, primeiro uhum, ano de China, eu não tinha nem internet no celular. uhum, Mandei mensagem para ela: Oi, sou brasileira, estou estudando chinês, tudo em chinês, né? uhum, Quero fazer amizade com chineses, tal, para praticar meu mandarim. E a uhum, minha amiga falou que você quer praticar o seu inglês. Beleza, fui conhecê-la. O perfil dela, na época ela estava com 60 e poucos anos, uhum, aposentada, viúva, e o filho estava estudando na universidade na Austrália. Então ela estava sozinha. uhum. E, para minha sorte, o inglês dela era pior que o meu mandarim. Então eu tinha que falar, eu tinha que me virar em mandarim. Aham, Então, meu mandarim deu um salto, assim, porque a gente se encontrava no mínimo uma vez por mês. uhum, E ela me levava para passear nos pontos turísticos. Os dois casamentos chineses que eu fui foi por causa dela, ela que me uhum, levou. Então, assim, eu tive uma imersão cultural mesmo, sabe? uhum, uhum, Tendo ela como amiga. Até eu fui numa excursão, olha só. Que isso também que me fascina, assim.
Tem, como eu falei, né? Nenhum governo, nenhum país é perfeito. Mas Uhum. isso também que me fascina na China é que o governo também incentiva as pessoas a fazerem várias atividades, tal. E eu fui numa atividade dela e das colegas que foi tipo um campeonato de dança numa outra cidadezinha lá perto de Nanjing. E tipo assim, não tinha prêmio, troféu, nem medalha, nem nada. Não tinha prêmio de dinheiro nem nada. Mas o pessoal levava tão a sério, foram vestidos caracterizados e tudo, sabe? Foi super legal. Só que, infelizmente, na época eu não tinha meu canal no YouTube ainda, né? Então Uhum. tudo isso eu Se tenho, perdeu. mas gravado na minha Uhum. memória só. E então, aí eu tive essa amiga, eu tive depois mais duas amigas chinesas, mais assim, da minha idade. Então, ixi, histórias, tem história. Mas uma história com elas que é até interessante de contar, porque tem gente que fica assim, ai não, tô conhecendo os chineses, tá? Ai, fiz uma amizade. Ai, fiz Uhum. amizade, mas eu não vou ficar assim, tem gente que gosta de beber e ficar bêbada, né? Uhum. Ai, só que aqui assim, o que acontece? Se você fica bêbado na frente de um chinês, é ótimo por dois motivos. Um, para eles, quando você bebe, você tira as máscaras sociais e mostra o seu verdadeiro eu. Uhum. Então, eles vão saber quem você é realmente. Uhum. E isso aí vai acabar aproximando ou afastando, né? Aham. Aham. E outra é que você está mostrando para eles que você confia neles o Ao ponto de suficiente beber do lado deles. para ficar numa situação vulnerável, né, que é ficar bêbado, e saber que eles vão cuidar de você. Uhum. Então, aí aconteceu, né, com essa minha, eu quando eu saí com essas minhas amigas. E aí, assim, a cerveja chinesa, ela é bem fraquinha. Uhum. Que coisa que eu não fazia no Brasil, eu não bebia cerveja. Comecei a beber cerveja aqui por causa dessas minhas amigas. E Uhum. aqui eles tomam cerveja, a garrafa é grande, mas o copinho é pequeno. Uhum. Aí você vai bebendo, come, Aí quando sobe, sobe de uma né? vez, né? Então. Aí você come um amendoinzinho aqui e tal, vai conversando, Acha tá, que e tá sobe tudo de uma bem. vez. Aham. Aham. Quando só de uma vez. Aí teve esse dia que eu fiquei bêbada. Eu literalmente fui carregada pro meu alojamento. Foi no segundo ano já, né? Uhum. Meu primeiro ano foi bem light, bem certinho, mas no segundo ano, né? Eita, fiz amizade com um estrangeiro, aí foi mais tranquilo, vamos dizer assim. Aí, beleza, num dia eu estava tendo aula e a gente conversando sobre essa questão da cultura, enfim. Daí a gente falou assim, falando dessa questão, né, dos chineses confiarem mais quando você bebe e tal. Aí eu falei desse dia. Aí eu falei assim, então, teve um dia que eu fiquei bêbada e tal. Minha amizade com as chinesas melhorou assim muito. A gente ficou muito mais amiga, muito mais próxima tal. Aí uma colega minha de sala falou assim, eu lembro desse dia. A gente se encontrou no elevador, você lembra? Aí eu, cri, Ah. cri. Eu fiz uma cara tipo assim, lembro, mas não lembrava nada. Ai, Deixa ai. eu te fazer umas perguntas agora Pai, sobre. pergunte, pergunte. Eu queria, assim, saber, na tua opinião, e fica tranquila em relação ao julgamento do que. Né, como é que você acha que o chinês ele se enxerga hoje no mundo? Porque, assim, hoje eu vejo, assim, a maneira como eles falam do Jungo, né, que dá aquela desculpa de, é mediana, medíocre, é do meio, mas, na verdade, Jungo é também centro do mundo, assim. Como que os chineses, eles, tirando todo o dia a dia da vida de cada um, como que eles se veem, assim, no mundo? E como que eles olham para fora e como que eles acham que eles são vistos de fora? Não sei se faz sentido a minha pergunta. Faz sim. Então, enfatizando de novo, isso aí é a minha impressão e o Sim, que sim, eu tenho vivido completamente. aqui, né? Sim. Primeiro, a gente tem que lembrar que muitas das informações daqui da China é bloqueada para fora e as Uhum. informações de fora é bloqueada para cá, para dentro. Essa é outra Hoje, curiosidade que eu tenho. VPN então, todo mundo, ninguém admite, mas todo mundo usa, né? Ou todo mundo não todo admite. mundo, eu vou chegar Uhum. lá, eu vou chegar Uhum. lá. É,
hoje estamos usando o Google Meet, que eu preciso do VPN, né? VPN é o Uhum, Virtual Private Network. Para quem uhum. não sabe, é um aplicativo que mostra que eu estou virtualmente em outro país. Nesse momento, eu estou em Los Angeles, Que beleza. né? E aí, assim, vamos por partes. A maioria dos chineses vive o mundo deles aqui. Eu, por Uhum, exemplo, a minha família, hoje em dia, tem um pouquinho de noção de países, porque eu sou uma pessoa do mundo. Mas, assim, a minha mãe, por exemplo, nem passaporte ela tem. Porque ela fala, ai, não, eu sou muito velha para viajar, não sei o quê. Ela já viajou de avião, mas dentro do Brasil, uhum, entendeu? Então, assim, a gente tem que também pegar a nossa realidade, porque, assim, muitas das pessoas que acabam tendo contato com o nosso conteúdo são pessoas viajadas, são pessoas de mente mais uhum. aberta, e não conseguem entender como a China é fechada. Só que aí a gente entra em outro detalhe, né? Que eu pego e sempre faço uma pergunta reversa. E eu vou perguntar para você, Fausto. Uhum. Você você sente falta do Weibo, Douyin, Xiaohongshu e Youku? Não sei nem o que é, e aí não dá pra sentir falta do negócio que você não conhece. Então, já respondeu a minha pergunta. Então, Uhum, aí eu vou falar para vocês. Isso tudo que eu falei, esses nomes que eu falei, são os respectivos de Facebook, Instagram, YouTube. uhum. Aqui eles têm tudo e vou dizer mais, viu? Funciona melhor. Muito mais aprimorado. Por exemplo, o Uhum, meu WeChat, que é tipo WhatsApp, gente, eu pago conta de luz, pago aluguel, transfiro dinheiro para amigo, se eu peguei dinheiro emprestado. Aqui, assim, as coisas são tão tecnológicas que eu posso sair sem nada, só com o celular. E Ah, ninguém literalmente usa só com o dinheiro, né? celular. Ninguém usa dinheiro mais, né? Não, hoje em Paga tudo dia com não celular, né? tem. E eu ainda ouso falar que eu nem preciso levar carregador, porque aqui tem Uhum, uns pontos que tem postos de carregador portátil. Você vai lá, escaneia o código QR, pega um carregador portátil e carrega uhum. seu celular, entendeu? E então, aí voltando para as opiniões. Então, assim, a maioria dos chineses, eles não estão preocupados com o que o mundo pensa sobre a China, porque Aham. eles estão vivendo a vida deles. É a mesma coisa, você vai no interior, mesmo interior de São Paulo, vai lá em Andradina e pergunta o que eles estão achando. Ah, o que o povo está pensando do Brasil, né, fora do Brasil. O povo nem eles estão pensando em trabalhar, ter o dinheirinho, pagar a conta no Uhum, final do uhum, mês, entendeu? uhum, Não tem essa. Só que assim, a China, como no geral, né, vamos dizer assim, o governo, eles estão com vários projetos em vários lugares, e é óbvio que eles querem virar a potência número um do mundo. uhum, Isso aí não dá nem para gente negar. A diferença com os Estados Unidos é que os Estados Unidos ainda acha que usar o método antigo de explorar os países e colocar postos militares e ameaçar é ainda a melhor maneira. A uhum, China usa o soft power, que é o quê? Se aliar com com outros países, levando tecnologia, levando desenvolvimento. Tem vários uhum. países na África, por exemplo, que tem tantos projetos que literalmente estão saindo da miséria por causa de todo esse desenvolvimento que está tendo, sabe? Então, eu acho que é meio isso, assim. Então, aí eu não falei um detalhe, né? Com essa crise da pandemia e tal, turismo foi zero, então como eu tinha trabalhado de figurante em Xangai, quando eu vim morar aqui em Pequim, eu decidi que eu ia fazer trabalhos em seriados e filmes só se fosse como atriz. Uhum, Porque quando eu escolhi a minha profissão, eu fiquei entre artes cênicas e tradução. E eu fui para uhum, tradução. Eu falei, se eu for
eu posso fazer tradução, viro tradutora, aí eu faço um workshop, faço a minha vida de atuação, de atriz, um hobby, não uma Uhum, profissão. uhum, E aí, mas aí não foi como planejado, né? Eu me formei e tal, uhum. nunca mais tinha trabalhado nessa área, nunca mais tinha atuado e vim atuar só aqui na China. Mas assim, eu não estava satisfeita em só ser figurante, porque figurante qualquer um pode ser, né? Uhum. Não precisa ter, né, talentos e tal. E aí, quando eu vim para Pequim, eu falei assim, não, agora eu quero trabalhar como atriz. É, e aí foi o que eu fiz. E aí eu fiz alguns papéis, eu participei de alguns doramas chineses. Que legal, que É, legal. é, e o meu papel maior foi numa super produção de um filme. Você está falando com a primeira brasileira a ir para a Lua. Que da hora. É, e aí, assim, esse filme foi dirigido pelo Frank Guo, que é a parte 2 de uma trilogia. E esse filme foi baseado num livro do mesmo autor dos Três Corpos. Eu não conheço, assim, Liu Cixin. toda essa parte de novela, de dorama, eu não pego, eu só assisto Bilibili. Tipo, eu sigo um monte de canal no Bilibili para aprender a escutar, a Aham. entender. Não, mas até eu tentei assistir Três Corpos em mandarim, eu falei, porque é muito complexo. O Uhum, visual é maravilhoso, mas é muito complexo, que ele vai trazer coisas assim, do tempo, espaço, nossa, é uma viagem, assim, uma uhum, viagem. Então eu nem dei continuidade, porque era muito complexo para mim. uhum, Mas assim, os dorameiros ficou muito uhum, conhecido esse uhum, uhum, seriado. Tanto é, quem que estiver ouvindo esse podcast aí, deixe comentários aí, fala se vocês já ouviram falar desse seriado. E aí, então, eu participei do filme Terra Deriva 2. Deixem no comentário também quem já assistiu o 1 e depois fala também se já assistiu o 2 e me viu lá. Que aí minha participação foi como? Primeiro, vou falar como que foi para eu entrar no filme. Um amigo meu, o Sérgio, ele também é ator aqui na China. Ultimamente ele está dedicando a isso mesmo, a trabalhar como ator. E uhum, aí ele falou assim, Dani, tem um filme que eles estão querendo uma mulher que fale português ou espanhol. E é por um papel de repórter. Aí eu falei, manda aí, né? Tava de boas e tal. E isso foi entre novembro e dezembro de 2021. uhum, Aí entrei em contato com a gente, ele falou assim, ó, você tem que fazer um vídeo teste para a gente ver como que você atua tal. E a uhum, situação é a seguinte, você é uma repórter numa situação de guerra e esse é o script, o roteiro. Aí ele me uhum, mandou lá o que eu tinha que falar tal. Aí eu falei assim, nossa, um belo de um dia para eu fazer um teste com fundo verde. O fundo verde é usado muito para fazer efeitos especiais, né? Porque uhum, você coloca um fundo verde ou azul, na edição você consegue tirar essa cor e colocar uma foto, ou uma paisagem, ou um vídeo e tal. Então isso é muito usado, né? E aí eu fiz isso. Eu uhum, atuei lá, fiz o que eles tinham pedido, e aí depois, né, eu mesma editei, coloquei lá um fundo todo uma guerra tal, né? E barulho de bomba e tal. E o diretor gostou. Aí ele pediu para eu fazer o teste de astronauta. Então, antes deles me conhecerem, no filme não tinha astronauta brasileira. E aí, sempre quando eu falo isso, eu dou uma batidinha no meu ombro para falar assim, né? Good job. Foi um trabalho bem feito. E aí foi onde que surgiu a Emília Soares. Então, esse filme, assim, fazer um resumo, sem dar também spoiler, chama Terra Deriva, porque estávamos numa situação de fim do mundo. O mundo estava acabando e para o mundo não acabar, eles fizeram esse projeto que eram usar jatos
que usavam o núcleo da Terra para propulsionar a Terra fora do sistema solar. Olha a viagem. Caraca. Filme de ficção científica, né? Mas bem das E ficção é, mesmo. sim. E aí, a Emília Soares, além dela ser uma astronauta brasileira, ela não é uma simples astronauta brasileira. Ela é a líder e representante do Brasil. Então, eu vou com um dos protagonistas, que é o Jin-Woo, para a Lua. Aí eu não vou falar muito o que eu fui fazer na Lua, para não dar spoiler. Ok. Aí é uma coisa que eu posso adiantar já, para quem também já assistiu o Terra Deriva 1, que na verdade, cronologicamente, o Terra Deriva 2 vem antes do Terra Deriva 1. Então é invertido aí. Uhum. E aí, assim, esse filme, assim, foi muito marcante, assim, para mim. Tem sido, né? Porque até onde eu sei, o filme não chegou aí no Brasil. Estavam falando que ia chegar, que ia passar no Netflix. Até ontem eu cheguei a conversar com um brasileiro que falou que já assistiu o Terra Deriva 2 no Netflix. Mas eu não sei. Hum. E aí, assim, eu tô nessa expectativa, espero que até eu chegar no Brasil, várias pessoas já tenham assistido o filme. E a recepção, assim, a receptividade que eu tive dos fãs chineses foi, assim, maravilhosa. Muito mais, assim, ultrapassou, assim, muito a minha expectativa, assim, nossa, um carinho muito grande, tanto nas redes sociais chinesas, como também do pessoal me mandar comidinha local da cidade deles, me mandar foto, retrato que eles fizeram meu, desenho, nossa, assim, sabe? Foi algo assim que eu nunca imaginei que eu teria, tá? E aí entra também nessa questão da receptividade, né, dos chineses. Que imagina, eu aqui, já né, até então, 9 anos na China, Uhum. ter toda essa receptividade dos chineses. Tanto é que foi muito engraçado. 2 dias atrás, quando eu estava com esse casal, né, aqui, que tinha recém-chegado de Tóquio, eu peguei e falei assim pra eles, eu falei assim, vocês querem saber o quão famoso é esse filme? Aí tinha duas meninas passando, eu falei assim, meninas, vem aqui, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu falei assim, vocês não me conhecem, né? Aí elas ficaram meio assim, com uma cara tipo, tô confusa, não conheço. Eu falei assim, vocês já assistiram o filme Terra Deriva 2? Ela, sim. Aí eu falei assim, eu tô nesse filme. Elas fizeram assim, nossa, eu não acredito. Ai, é verdade, quero tirar uma foto com você. Elas estavam lá tirando foto, sabe? Com Uhum. câmera profissional e tal. Aí eu peguei e falei assim, não, porque eu falei pros meus amigos, tal, que eu tava no filme, e como eles não assistiram, eles não sabiam quão famoso que era o filme. Nossa, eu não acredito que eu tô te conhecendo, que não sei o quê. Aí ela tirou foto minha, depois a gente tirou foto juntos na câmera dela. Ela, como que eu posso fazer para mandar a foto para você? Eu falei assim, adiciona meu WeChat. Ela ficou assim, nossa, eu não acredito que eu tô adicionando o WeChat de uma famosa. Foi muito querida, sabe? Então, assim, pode ser que tenha pessoas que tenham tido experiências não muito boas, sabe? Só que, assim, eu acho também que entra, na parte da limitação da língua, né? Porque se você não fala chinês, é complicado. É muito fácil você ficar 3 anos num país sem falar o idioma e depois falar que ninguém conversava com você. E isso Sim, acontece muito, sim. né? Isso acontece E bastante. outra, é uma coisa também que eu falo para várias pessoas, sabe? China é muito peculiar, porque assim, mesmo pessoas que falam inglês não conseguem ter uma vida ok aqui, assim. Eles se frustram muito porque no dia a dia você não consegue achar pessoas que Ah, falam viver inglês. com inglês. Também não E acho que aqui dê. também é um país que você entra no táxi, você fala pro taxista, airport, em qualquer idioma. É aeroporto, aeroporto. Ele não vai entender. Hotel. Que, Eu que é isso? É acho. de comer? Mas eu acho que tem uma coisa que não tem preço, que é entender a pessoa no idioma dela. Com Eu acho que certeza. conseguir entender o chinês em chinês, eu acho que é um presente muito grande.
Porque o Uhum. idioma ele carrega muitas nuances de cultura e de jeito de pensar, né? Sim, e fica a dica também para quem vier para cá, mesmo se for principalmente os mochileiros, né? Que acha que vai conseguir se virar super bem aqui na China. Primeiro, baixa o VPN e segundo, principalmente o endereço do hotel que vai ficar, tanto o nome do hotel como o endereço do hotel, imprima em chinês. Porque nenhum motorista vai ter, nenhum taxista vai ter o tempo e a dedicação para tentar entender ou ir lá na internet para ver como que é em chinês. Então isso Hum, são dicas assim de ouro que vai evitar muita dor de cabeça. hum. Me conta uma coisa. Você conhece algum chinês que é preocupado com o score social que tem? Ai, eu acho que todos. Todo mundo é Porque preocupado, assim. mas qual é o hum, risco? Qual é o risco de você ter um score social baixo? Qual que é o impacto na tua vida de ter um score social baixo? Olha, eu não sei falar muito assim. Mas assim, sabe, uma coisa assim que eu, por exemplo, todo estrangeiro com quem você vai conversar, se você falar assim, o que você mais gosta na China, é unânime, é a segurança. Uhum. Porque não tem assalto, Aqui, simplesmente não tem assalto. e vai ter um roubo assim de uma bateria de uma moto ou um celular se você estiver numa Uhum, multidão e estiver com a bolsa aberta, entendeu? Tem que tomar cuidado, como uhum, qualquer lugar. Só que assim, eu como mulher, eu posso sair de shortinho curto, que é uma coisa que eu não faço, né? Mas sim, quer dizer, que eu já fiz de, tipo assim, vou fazer um exercício. Eu coloco uma roupa um pouco mais uhum, colada no corpo. Se tiver chinês que vai olhar para mim, vai ser porque eu sou estrangeira, então vai ser homem e mulher olhando para mim. uhum, Mas assim, no dia a dia, principalmente aqui em Pequim, que é a cidade grande, o pessoal está acostumado a ver estrangeiro, então não tem tanta essa uhum, coisa de ficar olhando, entende? uhum, Sair de madrugada, sabe? São coisas assim que, nossa, nada no mundo paga, sabe? uhum, uhum, Eu ando com meu celular, aqui é muito comum você andar no celular olhando e andando ao mesmo tempo, sabe? uhum, É muito, muito comum. Então, assim, é óbvio, então, que aqui a lei acontece, uhum. né? A lei, o que está na lei. Mas quando eu pergunto a Hum, respeito de discurso social, é porque, assim, a China é muito usada para polarização política e para eleger pessoas com medo, né? E tanto Trump quanto, enfim. Mas não é como se o chinês estivesse andando na rua preocupado em sorrir para todo mundo, porque senão ele vai perder pontos e vão achar que ele é um cidadão negativo. não, O não, não é assim, comportamento das não chega. pessoas não é pautado pelo que ela teme que o governo ache que ela é, né? E isso é Não, lenda, não é? não, não chega a ser nesse nível, não. Uhum, A minha prima até essa semana perguntou para mim, Dani, isso aqui é verdade? Ela me mandou um vídeo. uhum, Amo pessoas que não julgam, porque já teve uma amiga minha de infância, de adolescência, que mandou um vídeo assim, como você consegue viver num país assim? E o vídeo nem era tadinha. daqui, mas enfim, mas aí essa minha prima mandou um vídeo falando dessa coisa do, das pontuações sociais, tal, que Uhum, tem nas cidades, Pequim não tem ainda. Pontuação se você. Eles tiram pontuação sua se você atravessar a rua no semáforo vermelho para pedestre. uhum, Você consegue ver isso em alguns pontos, também não é toda esquina, e em Xangai. Mas assim, eu acho que para eles é muito mais vergonhoso, porque assim, quando você passa e tá vermelho, eles tiram uma foto automaticamente e aparece já assim de cara, sua cara ali no telão, na sua frente. uhum. Então eu acho que para eles É é muito mais constrangedor. vergonhoso Não é como se ele ter tivesse medo essa de foto. apanhar depois quando chegasse em casa, né? Não é É o né, a questão constrangimento. Uhum, é o constrangimento mais do que a pontuação que vai ser tirada ali deles, entendeu?
Uhum. Tem uma expressão que eles usam aqui muito, que é miente, que é tipo a reputação. A Uhum. gente pode traduzir com reputação. Eles valorizam muito a reputação deles, muito. Uhum. Então, isso seria uma coisa assim, né, que mancharia muito a reputação deles. Nossa, Então, tem tanta eles pergunta que eu tentam tô não tão fazer. louco pra te fazer. Pergunte, É, é, pergunte. você acha que. Tem uma pergunta muito boa, eu só não sei se eu vou conseguir fazer ela de um jeito que fique claro que eu tô querendo. Você acha que o chinês ele se vê como uma coisa mais antiga do que o governo de hoje? No sentido, você acha que a China, o chinês acha que o governo está fazendo dele quem ele é e não o contrário? Ou você acha que o chinês ele se vê como herdeiro de uma cultura milenar que está aí mantendo hábitos e costumes antigos? Ou uma mistura dos dois? Não sei se faz sentido para você essa minha Então, pergunta. eu acho que eu entendi. De novo, né, minha impressão. Uhum, Generalizando, tá? uhum. Não, mas é isso, é tudo que eu quero. Sim, Todo mundo que está escutando isso daqui sabe que a China tem 1 bilhão de pessoas e que você só está sim. enxergando aí umas 150 ao seu redor todo dia e que você tem uma impressão muito superficial de todo o resto. E, tipo, isso é muito Aham. claro, fica tranquilo. Então, os chineses, literalmente, desde quando eles nascem, eles têm uma pressão muito grande. Onde vai estudar, desde o jardim de infância até a faculdade. Uhum, Se vai fazer faculdade. Que uhum, trabalho vai conseguir, quanto que vai ganhar, se vai conseguir comprar uma casa, vai conseguir comprar um carro, vai casar, ter filho. Essa é a vida do chinês. uhum, Então, assim, hoje em dia, ainda existe pessoas que viveram a Revolução Cultural. uhum, Naquela época, e até um pouco antes, literalmente pessoas morriam de fome. uhum, Eu tive a oportunidade de jantar com uns vizinhos meus que tinham em torno de 70 anos, uns 4 anos atrás. E eles falaram para mim, falou assim, tá vendo o que tem aqui nessa mesa? Quando a gente era adolescente, a gente não sabia não o que ia tinha. comer na próxima refeição. Uhum, Por isso, dessa coisa que eu tinha comentado, Nietzsche fala, mas você já comeu? Que é o jeito que uhum, eles se uhum, cumprimentam até hoje. uhum, Por isso também da mesa redonda, de ter vários pratos com várias comidas, uhum, porque antigamente eles se reuniam ao redor de uma mesa redonda e cada um levava o que tinha em casa. uhum. Às vezes uma pessoa ia levar arroz. Aquela mesa com Era, centro giratório, bem tradicional, assim, legal. era aquilo que eles tinham para comer, e eles não sabiam se eles iam, se eles nem sabiam se iam comer na próxima refeição. Então, assim, é, existe ainda essas pessoas para mostrar que a China tem evoluído e desenvolvido muito e muito rápido. Você acha que Mas eu acho que isso vai mudar com o tempo com as novas gerações, que que não já viram a estão fome e que já estão tomando que já direitos estão e. no mundo, que já estão numa China mais tecnológica, mais moderna, mais abundante. Uhum, E eu falo, esse desenvolvimento, para você ter uma noção, eu falo de mim. E não vou dizer 10 anos atrás, vou dizer o tempo que eu estou aqui em Pequim, que são 7 uhum, anos. Quase 7 anos. Quando eu cheguei aqui, meu primeiro ano, eu peguei uma poluição de ar que você não conseguia ver a mais de 400 metros. aham, Tem um aplicativo aqui que mede o índice de poluição, que naquele dia tinha passado do que eles podiam medir, que era 999. Estava muito mais que isso. Então, assim, eram dias e dias atrás de poluição, poluição e tal. uhum. E aí, eu tenho amigos no WeChat, e o Pequim foi WeChat a cidade mais poluída, né? De todas, não foi? é uma das, né? Uma Porque das. Teve cidade pior ainda. por como a Uhum, cidade é maior, é sempre mais visível, né, aqui. Por ser a uhum, capital também, tá? Mas tem cidade do interior também que
que ainda é, mas eles estão trabalhando para não ser mais, né? Uhum. E aí o que acontece? Ao passar dos anos, um ou outro dia fazia céu azul. Uhum. Aí eu só via meus amigos chineses postando a foto do céu e falando, ai, que céu lindo, hoje céu azul. Passava vários dias poluídos, aí mais um dia de céu azul. Aí só dava os Uhum. chineses lá postando céu azul. Hoje em dia é tão mais comum ter céu azul que Que quando isso não fica acontece poluído, mais. quando poucas vezes que fica poluído, aí o pessoal faz ao contrário agora. Ah, Posta tá da poluição, poluído, olha que tá. absurdo. É. Uhum. Mas assim, o que acontece muito aqui que quando fecha o tempo é tempestade de areia. Porque a gente está aqui, Pequim está perto de um deserto, do deserto de Gobi. Então a Uhum. gente pega o finalzinho ali da tempestade de areia que fica bem, bem ruim mesmo. Na época também que eu morava em Nandim, que era poluído também, eu passava o dia, né, ia para a escola, tal, ia comer, saía de casa. Muitas vezes não usava máscara, mas nunca tive Uhum. problema muito sério de respiração aqui. Uhum. Mas eu chegava em casa, limpava minha pele, saía o algodão saía preto. Ah, isso daí, quem mora em São Era Paulo nesse sabe bem nível. como é. É, é. O chinês que passou fome, ele associa a fome às atitudes e às ações do governo chinês, ou ele acha que o governo ajudou a salvar da fome de uma época em que eles não sabiam trabalhar a terra e não tinham recurso para isso? Ele vê o governo como Ent- salvador ou como o culpado por tudo que eles passaram? Então, eu falo, eu dou uma comparação meio esdrúxula, Sim, fica à mas vontade. Você para pode falar o sem dó. pessoal entender. Não tenha piedade, pode Sabe falar do aquela jeito que você pensa. foto, sabe aquele retrato do Mao Tse Tung que tem no Na portão da praça. Paz Da Celestial? praça. Aham. Esse retrato, ele está para os chineses como o retrato de Jesus está para os brasileiros. Uhum. Então, assim, em casas mais humildes, pessoas mais antigas, você vai ver um retrato do Mao Tse Tung em casa. Agora, pelo que você escutou deles falando, você acha que o chinês é, desculpa a palavra, otário de pensar Uhum. isso? De pensar que o Mao Tse Tung é um salvador? Ou você acha que os chineses eles têm de fato razões para ver o Mao Tse Tung como salvador, dada a situação que a gente tinha antes? Não, olha só, é só a gente ver esse fato, esse exemplo que eu dei dos meus vizinhos. Aham, aham. Imagina, imagina você sair literalmente da fome, da miséria, dessa incerteza se você vai ter o que comer. E de repente ter Imagina, abundância de alimento. é, Uhum, você poder escolher o que você vai comer. uhum. Isso já é um pulo, assim, já é um fato que não tem como alguém querer argumentar com alguém que viveu isso, entende? Uhum, uhum. E aí, como eu falei, é óbvio, todo governo, todo país tem a parte boa, tem a parte ruim. Só que, Sim. sabe, assim, independente da China ser comunista, porque tem muita gente que fala, ah, a China é um país comunista. Uhum, E fala um comunista, assim, quase xingando, né? sim. Mas aqui, gente, olha, o país é tão cuidado. E é tão Ou agora, capitalista, por né? exemplo, agora, por exemplo, é Semana Nacional, feriado aqui. Você vê a cidade toda enfeitada. Mas não é só nesse momento. Quando começo de primavera, por exemplo, é literalmente do dia para noite você vê rosas no canteiro, assim, ó, das Uhum. vias principais. É um cuidado, assim, de colocar em vez de qualquer país. E é esse também outro motivo que eu fiz o meu canal, sabe? Para Para mostrar um mostrar tudo isso, né? pouquinho. E assim, o tanto, gente, que a China quer fazer projetos, quer fazer parceria com o Brasil. E a gente tem tanto.
aprender a ensinar também, sabe? Porque nós brasileiros somos um povo tão batalhador e guerreiro como os chineses, sabe? Uhum, uhum. Muitos A gente tem brasileiros muito em comum. Assim, têm, têm, o chinês e o brasileiro, ele tá absurdamente mais próximo do que o chinês e o japonês. com certeza. Tirando a E assim, fisionomia, é claro, e a é, semelhança da é, grafia, o chinês ele se identifica muito mais com o brasileiro do que com o japonês. A gente com é muito certeza. parecido. E aí, assim, eu falo, por exemplo, dessa questão que tem muitos brasileiros que criticam a China, falam, ai, não, que chineses trabalham 12 horas por dia, onde já se viu. Mas, gente, primeiro, quem fala isso são pessoas que provavelmente têm um trabalho só e ganham o suficiente para ter um trabalho só. Uhum, Mas tem gente que não vai trabalhar 12 horas, mas tem 2, 3 empregos uhum, para conseguir pagar o leite para a criança no uhum, Brasil, entende? Então, tipo assim, tem algumas diferenças, mas tem muita coisa similar, que é essa uhum, coisa do brasileiro querer trabalhar e ter que trabalhar para fazer dinheiro, para conseguir viver, né? uhum, Então, você falando das similaridades, né? Ó, coisas que temos em comum. Qualquer desculpa ou nenhuma desculpa é razão para se juntar e comer. E uhum, beber também. uhum, Isso aí, olha. Só que assim, o chinês vai além, né? Porque o chinês até em jantar ou almoço de negócios come enquanto trabalha. É outra dica também para quem vai fazer negócio com chinês, se encontrar chinês tanto aqui na China como no Brasil e for ter um almoço ou um jantar, já saiba que vocês vão continuar falando sobre negócio. Que muitos brasileiros falam, não, agora a gente vai almoçar, a gente não vai falar sobre trabalho. uhum, Só que com o chinês não é assim, eles continuam uhum, trabalhando. uhum, E também aí tem a questão também do chinês beber, mesmo que seja trabalho. Porque é aquela questão de confiança que eles vão ver se você bebeu uhum, e se você ainda quer fechar aquele negócio, se você acha que vai dar certo mesmo, que tem futuro, a parceria e tudo mais. Então, não fiquem, a não ser que, né, a pessoa não beba por alguma razão, né? uhum, Mas não fique com medo de beber na frente de um chinês, porque eles não vão te julgar. Pelo contrário, eles vão querer fechar um negócio com você se você se comportar da maneira como você já estava se comportando antes de começar a beber. uhum. É, entre as pessoas, você estava falando aí de jornada de trabalho. Entre as pessoas que você conhece, qual que é a média de carga horária das pessoas mais próximas de você? Estrangeiros varia muito, mas assim, principalmente quem trabalha mais em escritório, sempre vai ser em 8 horas. Uhum, Mas quem tem ou cargo maior ou às vezes trabalha home office, 10, 12 horas. que Porque tem gente que trabalha chefe com. trabalha mais. O, é engraçado. E é estrangeiro e chinês, tá? Porque acho que é meio que também igual no Brasil. Não, é cultural. Aqui, A pessoa é, que gerencia, ela tem que chegar antes e tem que ir embora depois, né? sim, sim, tem isso. Tem um amigo meu que trabalha no banco e ele tá sempre viajando. Ontem, por exemplo, a gente combinou um grupo de se encontrar e fazer um churrasquinho. Ele acabou não indo porque ele foi ao banco no feriado. O chefe dele estava lá e ele teve que trabalhar. Uhum, Então, tipo assim, há cargos também, né, que demanda, igual você uhum, falou. Se uhum, você é um gerente ou é dono de uma empresa, eu, por exemplo, eu trabalho todo dia. Eu vou parar de conversar com você aqui, eu vou trabalhar. E é uhum, feriado, entendeu? Então, assim, eu acho que é meio que na mesma vibe, assim, do Brasil. A diferença é que aqui as uhum, pessoas podem, num mesmo emprego, trabalhar 10, 12 horas. Muitos lugares vão pagar as horas extras.
Só que no Brasil a maioria você tem que ter um segundo, terceiro emprego, Uhum, porque senão passa, né, do negócio da CLT e tal. E aí também os empregadores não querem pagar hora extra, porque dependendo se for final de semana ou for à noite, aí a hora é mais cara, enfim. uhum. Como que tá a saúde aí? Ahm, assim, eu tenho uma dúvida específica. Você conhece alguma coisa sobre os hospitais militares que não te cobram se você não tiver dinheiro para pagar um hospital particular? Como Diz, tem essa conheço, é a história? primeira vez que estou ouvindo. Entendi. Como que o chinês ele se trata quando ele não tem dinheiro? Então, até onde eu sei, aqui tudo você tem que pagar. Uhum, Eu já ouvi de pessoas, teve até um amigo meu que a mãe dele estava com câncer, e ele estava fazendo as tripas ao coração para conseguir pagar o tratamento dela. uhum, Porque esse tipo de tratamento, cirurgia é muito caro aqui. uhum, Então, eu acho talvez também que dependa do tanto de tempo que você contribui, pagando imposto, talvez você vai pagar menos. Porque uhum, assim, eu já usei hospital público, que é outra coisa aqui, que também não tem consultório particular. uhum, Então, você quer se consultar com o médico, você vai ao hospital, uhum, obrigatoriamente. uhum, Então, eu também, como contribuinte, eu já fui a ginecologista, por exemplo. Teve uma vez que eu paguei 100 yuan, que vai dar uns R$ 90 mais ou menos, mas teve vezes que eu não paguei nada. Aí eu não sei muito bem como que é essa questão, mas assim, outra coisa que a gente tem que ter em mente que o público, para eles, quer dizer que todo mundo pode usar. Não uhum. necessariamente que vai ser 100% gratuito. Até porque, gente, nada é gratuito, né? O SUS não é É gratuito. caríssimo, é 60%, 40, 60% da nossa renda. É Sim, a gente caríssimo o não, a gente SUS. fala gratuito, mas não é gratuito, a gente está pagando imposto. É, Então a gente tem que o, parar com essas nomenclaturas aí, porque a gente está pagando sim. E só que assim, aqui, além do imposto, você tem que pagar uma taxa a mais, um entendeu? percentual. Então, uma amiga minha, por exemplo, foi visitar um amigo dela que estava num ambulatório que tinha, sei lá, umas 10 macas lá. E aí tinha um cara que estava tendo infarto numa das macas perto dele. E acho que a filha foi lá pagar o remédio. Aí a enfermeira estava do lado da maca já com o remédio, mas ela teve que esperar a mulher chegar com o recibo para dar o remédio pro cara e o cara morreu. Caramba. Nesse nível. Aqui tem uma coisa que a gente normalizou falar no Brasil, de que saúde é um direito. E isso me incomoda muito, porque aí as pessoas, elas, por ser um direito, elas já esperam e nunca questionam o custo e as decisões do caminho do dinheiro e da distribuição, mas isso é um Uhum. negócio que a gente não vai perder tempo falando aqui. Ah, o, como que você conhece do interior da China em relação a essa coisa de o chinês nascer e ele receber o terreno dele no documento? O que você escuta sobre isso? Você conhece chineses que têm um terreninho no interior ou que tiveram que abrir mão disso? Então, eu conheço, até estava conversando com um motorista meu que ele tem um terreninho, só que assim, aqui eles têm o usufruto. Exato. Todos os Eles não podem terrenos, vender. apartamentos e casas, na teoria, é do governo. Por Uhum, que na teoria? Quando você compra um apartamento aqui, ele vai ser seu por 70 anos. uhum, Aí houve uma lei mais nova que agora você pode passar para o seu filho, e aí o seu filho vai poder passar, vai poder comprar, entre aspas, comprar de novo o apartamento e passar para o neto.
Só que aí, assim, não vai ser pelo preço original, vai ser por um preço mais acessível. Então, o neto vai ter Uhum. um apartamento, mas vai estar mais, vamos ser mais Vai sair rentável, mais vamos dizer barato assim. para ele. Uhum. É. Esse terreninho, para quem não sai do interior, ele é suficiente para o chinês não morrer de fome, caso ele nasça com esquizofrenia, por exemplo? O chinesinho nasceu, aí ele tem um Uhum. transtorno mental. E aí ele tem o terreninho, alugar o terreninho dá para ele, por exemplo, não morrer de fome, levar uma vida digna. Olha, a questão de custo de vida é tão relativa aqui. Por Uhum, exemplo, eu fiz um vídeo no meu canal falando de uma brasileira que mora aqui em Pequim, que teve um bebê aqui. E aí uma das coisas que ela falou foi que o aluguel é muito caro. uhum, Aí um amigo meu falou assim que uma outra brasileira falou que falou assim, gente, como assim ela tá falando que o aluguel é caro, é super barato. Só que porque, ela mora no interior. exato. Então, assim, eu, por exemplo, eu estava num apartamento de 50 metros quadrados, loft, Uhum, mais afastado, tipo 10 quilômetros afastado do centro, e estava pagando em torno de uns R$ 5.000 de aluguel. Com R$ 5.000 de aluguel, você consegue alugar uma casa no interior, de no mínimo 3 quartos. uhum, E se não for, menos, viu? uhum, Então, assim, isso tudo é muito relativo, sabe? A questão, a gente tem que lembrar também que o aborto aqui na China é legalizado. uhum. Eu, nesses meus 10 anos de China, eu acho que eu vi umas 3 pessoas, por exemplo, umas 3 pessoas com é, portadores de síndrome de Down. Uhum, Pouquíssimos cadeirantes também. Então, assim, tem um teste que a gestante consegue fazer enquanto gestante para ver se a criança tem a síndrome de Down ou não. Se tiver, elas podem optar por abortar. uhum. Ah, você tá E, numa. Pode continuar, hum. pode continuar. Não, então, aí só entrando nessa coisa que você falou da esquizofrenia. Então, assim, não só isso, mas também é, fetos com malformação e tal, coisas que dê para detectar com mais facilidade. Uhum, Uma das coisas que não dá para detectar é problema na visão. Então, uhum. assim, aqui tem muito chinês cego, né? Não cego totalmente, né? Não fala mais cego. Como que fala, gente? Me Deficiente corrigem aí. visual. Fica Deficiente tranquila, visual. fica tranquila. É, e aí, o que eles fizeram? Para fazer com que essa parte da população fosse economicamente ativa, eles criaram, não chega a ser universidade, mas cursos técnicos de massagem. Tanto é que Caramba, que aqui, em legal, qualquer cara. cidade que você vai, tem casa de massagem de De deficiente cego. visual. Meu Deus, É. que delícia saber disso. Que gostoso. Então, assim, isso também acaba. É claro que a pessoa que não enxerga, ela vai ter, principalmente, né, olfato, audição, Uhum, o uhum, tato muito mais aguçado. Então, a massagem de uma pessoa que não enxerga, ela vai conseguir. Isso também eles estudam, né? Óbvio. Vai conseguir uhum, pegar naquele nervo seu cheio de uhum, nódulos, né? Arrancar toda aquela tensão que você tem e tudo. Então, isso é uma coisa bem interessante que o governo fez e que ajudou também a população, né? uhum, uhum. Você está aí numa geração pós regra de um filho por casal, né? Você vê um Uhum. desbalanceamento muito grande, uma desproporção muito grande entre o número de homens e mulheres? Sim. Tanto é que, assim, tem homens já de uma certa idade, porque para eles, a partir dos 30 se não casou, é Tá complicado, né? encalhada. Uhum. É, e assim, para eles ainda o casamento é
um contrato, Uhum, literalmente, nupcial, contrato nupcial, né? É uhum, juntar famílias que tenham mais ou menos o mesmo status social, tal, para fazer mais coisas ali. Então, assim, ainda existe aqui, em algumas praças, as feirinhas de casamento, que nada Ah, é mais o é dato, que o casamento, o encontro cego, né? isso, Eles eles chamam de vai encontro lá, cego. ou os pais, mas geralmente os avós, colocam os cartazinhos lá, Uhum, com nome, idade, altura, escolaridade, se estiver trabalhando, qual o trabalho, quanto que ganha, e qual que é a personalidade, tá? Qual tipo de pessoa que está procurando. E é assim que eles meio que estão casando ainda. uhum, uhum, Mas, assim, outra coisa que eles estão tentando fazer com que o número de homens não seja tão grande assim, por que que tem muito mais homem que mulher, né? É uma coisa uhum, também que muita gente não sabe. Antes, eles revelavam o sexo do bebê. uhum, Então, muitas mulheres que tinham menina abortavam porque queriam ter homem. uhum. E aí virou lei o médico não falar o sexo do bebê. Porque aí, se a mulher quiser abortar, ela vai abortar até aquele período que pode abortar. Porque aqui o Uhum, aborto é legal, né? uhum, Independente se é homem ou mulher. uhum. Então, aí já não tem mais esse critério do gênero para o aborto, entendeu? Uhum. Muito interessante. Agora que não tem a restrição, mas você vê muita família com mais de uma criança, ou o chinês ele meio que está condicionado a isso, Não, e o custo de vida é tão eles estão alto muito. que. Isso mesmo. O custo de vida alto, a pressão, né, que tem da criança ser uma criança de sucesso e tudo, faz com que os pais pensem mais de duas vezes de ter filho, mais de um Uhum, filho. uhum. Então, a gente está, assim, tem um número crescente, mas não é tanto do que ver famílias com um filho só. E tem até mudando assim, e está mudando aos poucos, porque acaba que esses casais acabam também sofrendo, né, preconceito, casais que nem filho querem ter. E pessoas que nem querem casar. Então, Esses assim, casais que nem filho querem ter, como eles são vistos pela sociedade? O é que ainda se muito fala? complexo, né? Até mesmo no Brasil, eu não sou casada. Eu Uhum, sinto um certo preconceito. Porque uhum. fica perguntando, ai, quando você vai Quando você namorar? vai casar, Ai, você não vai aí, arrumar um namorado, esse aí não. está. Uhum. Se tiver namorando, quando que vai casar? Quando que vai casar? Aí se casa, quanto que é que vai ter filho? Aí quando tem o primeiro filho, quando que é que vai ter o segundo? Você Uhum, uhum, entende? uhum. Então aqui também tem esse tipo de pressão. Os chineses eles são que nem os japoneses, que quanto mais velho você é, mais direito você vai ganhando pra se meter na vida do outro, aí vira aquelas velhas chatas, né? Como que é? Por aí, por aí. Eu meio que passei por isso, né? Lembra que eu falei da Aham. minha amiga lá, que era senhorinha já, que não sabia inglês, aí eu Uhum, praticava meu chinês com ela. Um belo de um dia ela falou que ela queria me apresentar um chinês. uhum. E aí você fala que não quer e ela fala, não, mas você não tem que querer. E aí Eu sei o que é melhor pra você. e aí, não, e nem teve essa conversa. Eu tive que aceitar. Porque eu Meu sei que Deus. queimar a reputação dela, eu falar não, entendeu? Uhum, E aí, nossa, quando eu conheci o cara, eu fiquei muito mal, porque ela ficava toda hora perguntando, e aí, você gostou dele? E aí, não sei o que lá. E ele nem conversava comigo. Ele é dono de uma fábrica de teto solar. uhum, É homem de negócio. Ele tava com dois celulares, pra você ter noção. E um ele atendia, outro ele mandava mensagem de voz, outro ele escrevia. Não parava. uhum. Eu não tive 5 minutos de conversa com ele naquele dia. Mas enfim, né? Não deu certo, não casei com ele. Aham, Ah, aham. então, o detalhe depois de menos de um ano, um dos casamentos que eu fui foi o dele. Ele queria casar mesmo. Muito bom. Então aí você vê também que é questão de contrato nupcial mesmo. Aham, Como eu
por mais que eu fosse perrapada, né? Mas eu era estrangeira, então Ah, dá você ia uma dar o certa status de reputação. globalizado, É, exato, exato, exato. é. Mas aí o que, que aconteceu? Ele casou com uma médica chinesa. Uhum, Então, assim, é chinesa, mas tem um status, né? Ela é médica uhum. tal, ele é dono de uma indústria. Ah, esses donos de indústria, eles sentem que eles têm liberdade econômica, eles têm segurança de fazer os negócios, ou eles têm medo de perder os negócios deles para o governo e para alguma decisão do governo? Esse é outro mito também, né? Eu acho que perder não, mas como qualquer negócio que se abre, e eu sinto isso na pele por causa do turismo, qualquer negócio que você abre, você vai pensar nessa questão de, putz, eu estou dedicando o meu tempo, estou investindo dinheiro, tempo e energia, e eu quero que dê certo, a qualquer Uhum. custo, sabe? Então, assim, é meio aquela a leoa que acabou de ter o filho, sabe? Que não quer Não, ninguém mas perto, quer. não, mas eu entendo isso, mas assim, em nenhum momento passa pela sua cabeça que um dia o governo vai acordar e vai falar, eu quero que você conduza o seu negócio de maneira diferente, e se você não fizer isso, você vai perder o negócio. É porque existe essas Sempre tem. lendas Eu aqui, acho né? que. Nessa questão, eu acho que não é lenda, não, porque é assim. As coisas têm que. Sempre mudam, né? Tudo muda na vida. Uhum, E acaba também que essas questões também mudam. E assim. E eu acho que você abrir um negócio, você tem que estar preparado para qualquer coisa, sabe? Nesse tempo da pandemia, eu trabalhei no restaurante. E foi bem complicado, assim, porque mesmo o restaurante, às vezes não estava conseguindo fazer o dinheiro para pagar as despesas básicas, sabe? E teve algumas pessoas que conseguiram ter desconto no aluguel. Esse restaurante não teve que pagar uhum. tudo, entendeu? Então, assim, foi bem complicado, mas se mudar, mudou, né? Você não tem que fazer isso. Não, eu Mas não sou, eu você não sou conhece, sobrinha do Xi Jinping. mas você conhece negócios que foram interrompidos ou modificados por ações do governo? Que não sejam políticas Não. que não sejam políticas nacionais. Por exemplo, uma coisa é eles irem lá e mudarem a regra nacional. Outra coisa é eles entrarem na tua empresa e falar: você não vai vender isso mais, ou você vai ter que fazer aqui do jeito que eu quero, ou simplesmente você não vai operar. E isso não acontece. Não vou dizer que se acontece ou não, porque eu desconheço. Aham, Não sei te aham. falar. Só do fato de você desconhecer já significa alguma coisa, porque o chinês ele não tem vergonha de reclamar, né? Quando ele Quando ele tá insatisfeito, ele vai no Bilibili lá e reclama pros vizinhos todos. Não, não é como se eles vivessem suprimidos sem poder falar o que sentem, né? Sim. Hum. Tanto é que naquelas várias manifestações que teve ano passado, tem até no meu canal. Uhum, Meus vizinhos foram lá protestar na frente do prédio onde eu morava, falando que tinha que acabar com isso, porque a gente estava em lockdown, só que não tinha, até então a gente não tinha conhecimento de ninguém que estava positivado de Covid, sabe? uhum. Então o pessoal bateu o pé ali. Bateu o pé com medo de morrer? Tipo, em algum momento passou pela cabeça que o governo ia sair metralhando todo mundo? Não, Ou ele se não. sente A confortável gente e ele estava sabe que ele pode cansado, protestar? né? A gente estava Aham. cansado de tudo aquilo já, e a gente passou muito assim, ai, mais 15 dias fazendo teste de Covid todo dia. Aí passava 15 dias, mas agora mais 7 dias, mais 15 dias. Uhum, E uhum, aí, nesse 15 dias, um mês, virou 3 anos. uhum, E a gente não aguentava mais. E assim, no meu prédio, o estopim foi um dos moradores que viu o pessoal passando cadeado na porta principal. Então, assim, imagina se dá um incêndio aqui. uhum, Como uhum, que todo mundo vai conseguir sair do prédio? uhum, E era um prédio com 3 alas, então era assim, eu tô chutando baixo, tá? Mas eu acho que é mais de 1.000 famílias. uhum. Então imagina, todo mundo conseguir sair por um lugar só. E aí foi onde também que eles falaram, não, se a gente vai ficar
de lockdown, vocês têm que mostrar pra gente que nossa área tá de risco alto, e não tava risco baixo, que quer dizer que não tinha gente com Covid. Aí depois, no Uhum. dia seguinte, a gente continuou de lockdown, no dia seguinte, entramos na área de risco alto. Aí tivemos que fazer, acho que 5 dias de lockdown. Caramba. Mas é muito interessante ver que, assim, o chinês ele tem liberdade de protesto e ele faz pressão na zona dele e aí a coisa vai crescendo em pirâmide, né? Vocês têm os representantes distritais, tipo vereadores aí. Você entende mais ou menos como que funciona esse esquema? Eu sei que tem, tipo, prefeito e tal, mas eu não sei como funciona. Eu Hum, sei que, assim, tem muitos voluntários, tanto do condomínio onde você mora, voluntários nos pontos de ônibus. uhum, É uma das coisas, assim, que tem gente que acharia ruim, mas eu acho que é bom, sabe? Por exemplo, uhum, aquela vizinha intrometida que quer saber, não sei o quê, tal, tal, tal. uhum, uhum. A Mas, fofoca é uma forma de proteger a comunidade, né? Porque tem a velha sim, fofoqueira sim. e o policial é fofoqueiro pra caramba também, né? É, Aí é. também é assim, tipo, o policial do quarteirão não, dos blocos ali, ele fica Sim. conversando com todo mundo pra conhecer todo mundo e sair fazendo fofoca. Conversa, sim, sim. O porteiro também. Entendi. Meu, que conversa gostosa. Ah, que bom. E Hum. pra gente, pra eu te liberar, assim, também, é, e pro futuro? E quando você olha pra China, pro futuro, o que você pensa? Você acha que aí é um lugar que dá pra morar pra sempre? Porque eu adorava o Japão, mas eu não achava que. Eu nunca no Japão achei que eu moraria pra sempre lá. Mesmo quando eu Uhum. dizia pra mim que sim. Quando eu falava assim, não, o Brasil é muito ruim, eu vou ficar aqui mesmo. Mas, Uhum. mas eu nunca achei que eu ia viver pra sempre no Japão, porque eu nunca me senti da terra. Como que é isso pra você quando você olha pro futuro? Então, Desculpa se tem eu tô te gente, tem fazendo uma várias. pergunta muito delicada. Não, imagina, não é não. Tem muita gente que me pergunta, fala assim, ai, Dani, e aí, quando você pensa em voltar pro Brasil? Principalmente minha família, né? Uhum, Aí eu falo assim, ah, gente, não sei. Enquanto o tio Xi deixar eu ficar aqui, eu fico. uhum, Só que assim, eu sei que eu tenho, entre aspas, um prazo de validade, que é 60 anos. Até então, né? Até hoje, nesse momento que estamos falando, uhum. as pessoas que se aposentam, os estrangeiros que se aposentam, que não tiverem casado com chinês, têm que ir embora. Tem que ir embora. E ir embora de um lugar com Então, 60 anos é muito difícil. né? Se adaptar aqui com 60 anos é muito difícil. Vamos ver, né? Quem sabe eu faço Casa um com contrato chinês. literalmente um contrato nupcial mesmo. Mas Só para ficar. e aí pra. Tá. Num projeto de vida em que você se vê na China com 60 anos, onde você tem vontade de estar e o que você acha que você estaria fazendo? Eu sou a primeira brasileira a trabalhar com turismo na China. Uhum. E eu quero ser a referência em turismo na China para brasileiros. Esse é o meu intuito. Sensacional. Hoje estou sozinha na empresa, Uhum. mas eu trabalho todos os dias e tento economizar ao máximo, porque eu quero ter um fluxo de caixa para conseguir investir e começar a contratar pessoas para trabalhar comigo. E começar a receber grupos, tal, porque hoje em dia o meu turismo se resume a tour privado, Uhum. ou seja, acaba sendo mais custoso. Uhum. Tem as vantagens, porque a pessoa eu vou estar ali respondendo perguntas, se até as pessoas quiserem um por um, eu tiro foto, né? Tem essa parte da fotografia também. Uhum. Mas também tem gente que quer vir conhecer a China, mas não tem todo esse dinheiro para investir. Uhum. Então, eu tenho vontade de
ser esse elo, essa ponte Brasil-China e mostrar que, assim, nada que uns quilômetros, né, de umas horinhas de voo, não seja possível. Eu conheço, tem várias pessoas que me seguem no Instagram, que são inscritas no meu canal, que falam, ai, como eu amo a China, como eu queria ir, mas eu não tenho dinheiro, sabe? E o meu intuito é ter dar essa possibilidade para as pessoas. E como que tá para Parcelar entrar? 24 vezes no E, cartão. e como que tá para entrar aí? Tipo, como que é tirar visto de turista ou entrar na China? Ó, então, esse ano ainda tá voltando, tá se recuperando da pandemia, né? Então, eu comecei a fazer tour, assim, mais intensamente de junho, julho pra cá. Uhum, Setembro foi um mês maravilhoso, assim, pra mim, sabe? uhum, E outubro já tá começando também a se movimentar. Muitas pessoas que eu tava, para quem eu estava fazendo tour, estava vindo aqui a negócios. E aí aproveitava para estender um pouquinho e fazer turismo. uhum, Só que esse casal, por exemplo, esse último grupo que eu fiz, eles vieram para a China exclusivamente a turismo. uhum, Então, cada vez mais está aumentando. Eu vejo também, quando eu vou nos pontos turísticos, eu vejo mais turista estrangeiro. uhum, Então, para tirar visto para a China, tá ficando mais fácil, tá diminuindo o tempo de espera, que o pessoal tá me reclamando que estava demorando muito para conseguir fazer entrevista e tal. Mas para turista Ah, é mas o básico, então né? tem entrevista de onde que você vai, quanto dinheiro você vai trazer, onde você vai Passagem gastar. aérea, Uhum, isso. Mas é muito mais fácil, né? Porque o nosso acordo com o Brasil-China tem muito mais flexibilidade. Eu acho que você uhum, tem que mostrar os documentos mais por protocolo, né? uhum, Não vai falar, eu estou indo para a China, mas não comprei minha passagem ainda, me dá um visto aí, né? E o bom do visto chinês de turista é que é válido por 5 anos. Então você caramba. pode vir para cá, ficar 60 dias direto e depois não, antes de completar 60 dias, você tem que sair. Ah, E então é aí de você dois pode entrar de meses, novo. mas aí você pode entrar É, quantas vezes você quiser em 5 anos ou tem um limite? não, tem limite. 2 vezes dentro De de 5 anos 365 dias. a duas Dentro de vezes um por ano. ano, Uhum, dentro de um ano, né? Não é assim, por exemplo, você vem agora e aí depois, ano que vem, você vem de novo. E depois você quer vir de novo logo em seguida. Não dá porque vai contar dessa primeira vez que você veio. Não é tipo o ano de 2023. É do tempo que você veio, já vai daqui, da primeira vez que você veio, já começa a contar um ano, entendeu? Aí quando der um uhum, ano dentro de um ano, por mais que já passou 2023, você pode vir 2 vezes basicamente. entendi. Ahn, eu não tenho palavras assim para te agradecer. Eu estou bastante entusiasta Imagina. e assim, é uma coisa completamente fora do meu radar. O que que eu fico vendo? Eu fico vendo como que é a vida corporativa, eu fico vendo o que eles pensam sobre mundo, sobre sexo, sobre relacionamento, mas principalmente sobre trabalho. E a experiência de estar aí mesmo eu acompanho muito pouco, e até o cotidiano, coisa que a gente aprende com novela, com seriado, esse tipo de coisa, eu não tenho estudado, eu não tenho acompanhado. Então você me Uhum. enriqueceu assim muito, muito obrigado mesmo. Ai, que bom. Fico feliz. Se tudo der certo, a gente continua esse tipo de papo. Assim, se for interessante para você, para mim foi muito interessante. E assim, no que Sim, depender de mim, que eu tenho um alcance ínfimo, né? Mas no que depender de mim para divulgar o teu trabalho, você pode ter certeza que eu vou te ajudar. agradeço. Dezembro, meados de dezembro, tô na área. Eu vou parar, ficar uns diazinhos aí em São Paulo, então Que legal, vamos nos encontrar. E que legal. também, quem estiver ouvindo aí que mora em São Paulo, também, ó, quem sabe vai sair um café, café Catarse. Bacana, bacana.
É isso, muito obrigado e Imagina, Fausto. um abraço. Um abraço, tchau, tchau. 再见。再见.